Mas graças a Deus o Senhor nos trouxe, nos levou e nos trouxe na sua paz e na sua proteção. Eu acredito que esses dias aqui também vocês tiveram atividade bastante na igreja, ministrações, e eu tenho certeza que vocês foram abençoados também. Queridos, eu nem sei se hoje era meu dia de vir aqui. Na verdade, né, esse mês ainda não está pronta. Entendi. Precisa da escala. Mas vocês, quando fizer a escala, aí me lembram, porque o tio, a agenda do tio é extensa. Vamos compartilhar hoje, voltar àquele assunto de identidade espiritual. Vocês lembram que a gente vem falando aí sobre 2 temas: identidade espiritual e estrutura, pilar, base, alicerce. E mais do que nunca, o Espírito Santo fala, mostra, inquieta a gente sobre esse assunto. Os fatos que acontecem também vêm confirmar que a gente precisa caminhar muito nisso, aprofundar muito nisso. Queridos, identidade espiritual e alicerce é como construção de casa. Construção de uma casa. A casa seria a identidade. O alicerce é a estrutura sobre a qual essa casa está construída. Então, quando a gente fala de identidade espiritual, é aquilo que nós somos, aquilo que nós apresentamos, aquilo que as pessoas podem ver como alguém, espiritualmente falando, ligado a Deus. Alguém que tem Deus. Alguém que, espiritualmente falando, expressa Deus. É um filho de Deus. É o que as pessoas podem ver. É o que nós apresentamos como filhos de Deus. Nossa crença, nossa fé, nossa história, nosso nascimento espiritual, nossa família espiritual, o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que é Deus para nós, o que é a palavra de Deus para nós, quais os princípios que nós acreditamos, qual a nossa base de fé. Queridos, com o advento agora da internet e das redes sociais, a gente ouve dezenas e centenas de pregações. Todos os dias, todas as horas. Pregações, ministrações, palavras, comentários, ensinamentos. Você clica aí no YouTube e você vê pregações de todos os tipos, de todas as visões espirituais, de todos os perfis. A gente vê vários ministros e pregadores da palavra, cada um falando sua visão, sua convicção de fé, seus princípios extraídos da Bíblia. Mas a questão é, será que podemos acreditar e aceitar tudo o que ouvimos? Será que, porque alguém está pregando a palavra de Deus, realmente está trazendo para nós a vontade de Deus revelada em sua palavra? Como a gente pode conferir e aferir se a palavra pregada está de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra? Não podemos esquecer que
textos bíblicos tirados do seu contexto, textos bíblicos, mesmo que seja a Bíblia, tirada do seu contexto bíblico, o que ela pode se tornar? Pode se tornar doutrina de homens ou doutrina de demônios. E temos que observar se esses ensinos são ensinos realmente de Deus, ensinos de doutrina de homens, pensamentos humanos, ou de uma religião, ou de uma religiosidade, ou se realmente é a palavra de Deus revelada, e, ainda mais, se não é um engano, uma doutrina de engano. Até porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a engano. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. O Jé me mandou um vídeo essa semana e falou: tio, dá uma olhada nesse vídeo e vê se você concorda com essa pregação. Eu ouvi o vídeo. Eu ouvi a pregação. E, queridos, a gente só pode falar as coisas olhando para o que está sendo ensinado, através daquele ensino, e o que a palavra de Deus diz sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Se realmente é aquilo mesmo, se o assunto está embasado no contexto da palavra, ou se é um texto tirado fora do contexto para fazer uma doutrina. Aliás, as doutrinas de engano que estão aí são tiradas da Bíblia. São tiradas da Bíblia. Alguém pega um texto isolado da Bíblia e faz uma doutrina errada. Às vezes até por ignorância, por conhecer só aquele texto e não conhecer o contexto. Às vezes por ignorância mesmo. Não é por maldade, às vezes por ignorância. Às vezes por maldade mesmo. Porque não acredita na verdade da Bíblia. Acredita no engano, deu ouvido ao engano. O inimigo convenceu ele da coisa errada. Então, queridos, tem gente dizendo que apenas precisamos observar os ensinos do Novo Testamento, porque o Velho Testamento foi escrito apenas para o povo judeu, que a salvação é apenas pela graça e não é por obras. Qual a base da sua salvação? Tem gente dizendo, por exemplo, que o texto de Deuteronômio 28 foi escrito para o povo judeu e não para a igreja. Que o dízimo é para o povo judeu e não para a igreja. Que a igreja é cada cristão individualmente, já que a Bíblia diz que Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem gente dizendo que o texto de 1 João 1, 9 e 10, que fala sobre a confissão de pecados, é para os ímpios e não para a igreja. Porque, segundo creem, a obra de Cristo perdoa os pecados de uma vez por todas, de uma vez para sempre. E se a obra de Cristo, segundo esse entendimento, se a obra de Cristo perdoa os pecados de uma vez para sempre, eu não preciso mais fazer confissão. Eu aceitei Jesus, criei nele e aceitei, meus pecados teriam sido apagados de uma vez por todas. Então não preciso mais fazer confissão de pecados. E diz que esse texto de 1 João foi escrito para pessoas ímpias, que precisam se arrepender e confessar seus pecados. Mas quem aceitou Jesus Cristo, seus pecados já foram apagados. E ainda dizem que a igreja, como a gente conhece hoje, como instituição religiosa, como a gente vê as igrejas.
onde tem os agrupamentos de pessoas que servem a Deus. Não fazem parte do contexto da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não é um templo e não é uma entidade religiosa, não é um grupo de pessoas, mas é cada cristão seria a igreja. Queridos, o que é a igreja, o que é a nossa salvação, o que é a salvação pela fé que é pregada para nós, o que é o Evangelho? Será que o Evangelho é apenas eu crer que Jesus veio e morreu por mim na cruz? Você crê que Jesus veio e morreu na cruz por você para tirar os seus pecados? E eu digo, eu creio e eu me batizo e pronto, já estou salvo eternamente, posso continuar vivendo a vida do jeito que eu quiser, porque a obra de Cristo já perdoou os meus pecados confessados e os que eu não confessar, Ele já perdoou tudo, apagou tudo. E eu já estou com o bilhete garantido, só esperar Jesus voltar. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é a igreja? O que a Bíblia diz sobre tudo isso? O que a Bíblia diz? Primeiro a Bíblia diz, nos exortando lá em 1 Timóteo, o Espírito diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É se desviar da fé verdadeira, da base do Evangelho verdadeiro, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua consciência. Daí Paulo fala para Timóteo, isso no capítulo 4, esses textos depois eu vou passar para vocês, não se preocupe, apenas ouça. Capítulo 4, depois no capítulo 4, 1 e 2, depois no 4, 13 a 16, ele fala para Timóteo, Timóteo, persiste em ler o quê? A palavra, persiste em exortar, persiste em ensinar, não desprezes o dom que há em ti, que foi te dado com profecia, pela imposição de mãos do presbitério. Timóteo, lê, medita, exorta e ensina. A palavra. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, primeiro para o teu próprio aproveitamento. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, da doutrina que você está ouvindo. Persevera nessas coisas que eu tenho ensinado para você. Porque fazendo isso, Timóteo, tu vais salvar tanto a ti mesmo, como vais salvar os que te ouvem. Timóteo, cuidado com o que você ouve. Presta atenção no que você está aprendendo, no que eu estou te ensinando, na sã doutrina. Cuidado com o que você ouve. Irmãos, a pergunta é para nós hoje. Cuidado com o que nós estamos ouvindo. Cuidado. E eu vejo até os irmãos, eu vejo gente do grupo da igreja, eu vejo a minha família, no grupo de família, vai postando tudo quanto é mensagem que ouve. A gente não consegue nem conversar direito no grupo da família, eu não consigo, porque eles vão enchendo o grupo, que eu que entro, quando eu posto lá uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu não sei nem o que já aconteceu para trás. Eu não sei se já tem quantos quilômetros de mensagem ali. Porque, na verdade, o grupo da família que era direcionado para coisas pessoais da família, está virando lugar de publicar tudo que eles ouvem. Tudo que ouvem. E a questão é, o que é que eu preciso ouvir e praticar? O que é que eu preciso aprender e fundamentar a minha fé? O que é verdade e o que é engano? O que é mentira e o que é verdade? O presidente cita sempre, conhecereis a verdade, o texto lá, não é? Conhecereis a verdade vos...
E Jesus, na oração sacerdotal, orando por nós, ele intercedendo, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade que nós temos que ser santificado? A palavra. Mas a palavra é um texto isolado? Não, a palavra, Bíblia explica a Bíblia. E Bíblia isolada é doutrina falsa. Deixa eu mostrar para você um exemplo só. Pega aí, abra sua Bíblia, 1 João. Esse texto aí que o pregador disse que essa palavra aqui é para ímpios e não é para cristão. 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1. Olha só, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Deus. O apóstolo dizendo, essa é a mensagem que a gente ouviu de Jesus Cristo, porque ele caminhou com Jesus. E Jesus repetiu a Bíblia do Velho Testamento inúmeras vezes. E os apóstolos repetiram a Bíblia do Velho Testamento inúmeras vezes. Porque tem gente achando que um pedaço da Bíblia é para a igreja, outro pedaço da Bíblia é para judeu, outro pedaço da Bíblia é para ímpios. E nós temos que ver qual que é o pedaço que é para a igreja, pega o pedaço que é para a igreja e o resto deixa para lá. E ele está dizendo para nós, a mensagem que nós ouvimos dele desde o princípio é que nele, em Deus, não há trevas nenhuma. Em Deus não há trevas. E se dissermos que temos comunhão com ele, temos comunhão com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele já começa passando o facão aqui dizendo o seguinte: a verdade que a gente ouviu dele desde o princípio, desde o Velho Testamento é que Deus é luz e quem anda com Deus não pode andar nas trevas. O Adão quis andar nas trevas, facão, não foi isso? Começou a desobedecer a Deus, queria andar do jeito dele, ou andar do jeito do demônio. O que Deus fez? Adão, você não pode mais andar comigo. Expulsou do jardim, expulsou de sua presença. E o apóstolo aqui está dizendo para nós, igreja, olha, irmãos, o que a gente aprendeu com ele, com Jesus e com Deus, com a Bíblia, é que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E se a gente diz que anda com ele e anda nas trevas, nós somos mentirosos. Então quem anda com Deus tem que andar na luz, porque ele anda na luz, tem que segui-lo. Se andarmos na luz como ele está na luz, a gente tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se a gente andar na luz, aí o sangue vai nos purificar. Se dissermos que, versículo 8, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E alguém olha para esse texto aqui e diz, não, isso aqui, essa mensagem aqui é para ímpio, não é para cristão. Porque cristão já foi perdoado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sim, mas pecado confessado. Pecado confessado. Pecado de gente que reconhece que está andando com Deus e de repente se vê fazendo coisa errada. E chega para Deus e diz, Senhor, eu pequei. E ele disse, se a gente diz que não tem pecado, nós somos mentirosos. Agora, olhando para esse texto, 1 João, Novo Testamento, o apóstolo João escrevendo para a igreja. E a gente vai dizer que isso aqui é só para ímpio? O que vocês acham? Está certo ou está errado? É para a igreja ou é para ímpio? Até
É só pular um pouquinho, vai para o capítulo 2. Eu não preciso procurar muito esse texto na Bíblia. Se eu for procurar, eu vou achar dezenas de textos falando sobre isso. Mas vamos para Bíblia explica a Bíblia. Vamos para o segundo versículo, capítulo 2. Meus filhinhos. Ele está falando para ímpio ou para a igreja? Igreja, filhinhos. Meus filhinhos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia está escrita para a gente não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Então, para quem que ele estava falando? Para a igreja, filhinhos. E ele diz, essas coisas estão sendo escritas para vocês não pecarem. Então, a Bíblia está sendo escrita, é para nós o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Eu aceitei Jesus Cristo, reconheci que era um pecador vivendo a vida inteira no pecado, aceitei Jesus e criei que Ele morreu por mim para pagar todos os meus pecados até ali, e fui apagado. Sim, se eu fiz isso com verdade, me arrependi. Mas eu continuo, depois de aceitar Jesus, ser batizado, continuo na igreja. Eu tenho a Bíblia para me mostrar qual é o caminho a seguir. Mas eu estou na carne ainda. E também tenho o Espírito. E a Bíblia diz, se eu inclinar para as coisas do Espírito, eu não peco. Mas se eu inclinar para a minha carne, eu peco. Mas nós temos as duas naturezas, a carnal e a espiritual. E para isso o sacrifício de Cristo continua. E Ele está lá no céu intercedendo por nós. Está aqui, Se pecarmos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, o que acontece? O advogado está lá intercedendo por nós. O advogado está intercedendo por nós. Então, queridos, esse texto é para quem? É para a igreja, certo? Esse texto é para a igreja. É para a igreja, esse texto. É para nós. E a obra de Cristo purifica pecados, purifica. E a parte de Cristo, a salvação de Cristo, ela é eterna, mas é que a salvação em Cristo, a Bíblia diz o quê? Quando a gente participa da ceia, estuda a ceia, a gente estuda que a morte de Cristo é o quê? É um novo pacto. Sim ou não? Um novo pacto. Você já viu o pacto de uma pessoa sozinha? Você já viu alguém casar sozinho? Casamento é o quê? Pacto de duas pessoas. Contrato. Tem contrato que envolve duas pessoas e dependendo da sociedade, tem empresas que têm vários sócios, é um pacto. Pacto envolve mais de uma pessoa. E o pacto de Cristo, a salvação, envolve o quê? Deus, mas envolve o ser humano. Envolve o ser humano. A parte de Cristo é eterna, perfeita e completa, já foi feita, já. A gente vai estudar daqui uns mais para frente. Já foi feita, a parte de Cristo já foi feita. Mas a nossa nós temos que fazer. Mas então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Lógico que tem que fazer. Primeira coisa, você tem que crer no Evangelho. Mas antes de crer, alguém tem que pregar o Evangelho para você. Você tem que ouvir o Evangelho. Não tem? Ide por todo mundo, fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda. Quem crê for batizado. Mas o que é o Evangelho? É só que Jesus Cristo morreu, salvação pelas obras, apagou todos os meus pecados, maravilha, Jesus Cristo nos trouxe para a liberdade, então não volte mais para a escravidão, não seja sujeito mais de ninguém, de nenhuma religião, você está livre, então estou livre para viver do jeito que eu quero. Essa é a liberdade que Jesus Cristo nos trouxe? Queridos, então o apóstolo está falando aqui, Timóteo, persiste em ler,
em aprender, Timóteo, em ensinar, ou te ocupa dessas coisas, medita na palavra, ocupa-te nela, para que você possa ter aproveitamento, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, Timóteo, tu vais salvar a ti mesmo e vais salvar os que te ouvem. Ué, mas a salvação não é pela graça? Não é pela fé? Ainda precisa ouvir, precisa meditar, precisa perseverar na doutrina para poder se salvar e salvar os outros? Ué, a Bíblia está ensinando. É o mesmo Paulo que falou que a salvação lá em Efésios 2, 5 a 7, o que ele fala lá? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas é o mesmo Paulo que está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, persevera nessas coisas. Persevera na palavra, persevera na doutrina, na sã doutrina, no evangelho verdadeiro. Medita nessas coisas, ocupa nela, pratica. Cuida dessa doutrina. Persevera nela, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Querido, a parte da salvação que era de Deus, ele já fez. Não resta fazer mais nada. Está completa. Agora, a nossa parte nós temos que fazer. Crer, aceitar, ser batizado e seguir o evangelho, seguir o ensino, os ensinos. Ué, como é que Deus manda Jesus Cristo para me tirar do pecado, me salvar da prisão de Satanás, do mundo sem Deus, do mundo do diabo, do mundo longe de Deus, seguindo... Nós vimos lá Efésios 2, não é? Andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andando segundo os demônios, segundo anda o mundo, segundo os meus desejos, os desejos da minha carne, longe de Deus, morto no pecado, sem esperança, caminhando para o inferno. E Jesus vem e morre por nós na cruz, e nos liberta, e nos salva, e nos purifica, e diz que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E agora eu venho para o reino da luz e continuo vivendo como se estivesse no reino das trevas. Não mudou nada. A contradição com o Evangelho. Contradição com o Evangelho, queridos. Timóteo, ainda, Paulo falando, capítulo 3, agora ele fala assim, Timóteo, os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a meninice, da tua meninice, sabe as sagradas escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação. Mais uma vez, Timóteo, tu desde criança tu está aprendendo e estudando e meditando nas Sagradas Escrituras desde pequeno. Permanece nela, porque ela pode te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Sábio para a salvação, mas tem gente achando que já está salvo, não precisa fazer mais nada. Queridos, eu me lembro na década de 70, 80, que eu travei muitas batalhas espirituais dentro da igreja, das igrejas que eu passei. Porque na época, era um radicalismo tipo, a salvação é pela fé, mas também por obra. Por quê? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Televisão é pecado, cortar cabelo é pecado, qualquer roupa diferente é pecado. Calça comprida na época para as mulheres, excluíam todas as pessoas que usavam calça comprida. Quem aparasse, mulher que aparasse o cabelo, excluída. Isso era o evangelho que era pregado. Era a visão que se tinha.
de textos isolados da Bíblia, fora do contexto. Os hinos tinham que ser os hinos da harpa, porque toda outra música que não fosse dos hinos da harpa ou do cantor batista, no caso da igreja, de outra igreja, cada igreja tinha o seu cantor, só se podia cantar aquilo ali. Aí de repente a gente sai de um radicalismo de um lado e a gente parte para um radicalismo de outro lado. Agora não é mais nada daquilo que falaram. Esses 2000 anos de história da igreja, eles estão tudo maluco, estão tudo equivocado. Esses pastores, essas igrejas aí, ensinou tudo errado. Não é desse jeito não. Agora o evangelho, nós tivemos uma revelação do evangelho, o evangelho agora é simples, é um evangelho livre. Você aceitou, você creu, foi batizado, passaporte carimbado. É só louvar, buscar o Espírito, dançar, ser cheio de poder. Já está salvo mesmo? Aí os pecados que você cometeu de vez em quando, não precisa nem confessar, já está tudo perdoado. E aí o mundo não quer nem ver falar em cristão, porque o exemplo de um monte de gente é péssimo. Vive pior do que os que estão lá no mundo. Todas as áreas, ou na maioria das áreas. Queridos, lembra quando a gente falou aqui quem nós somos? A que povo nós pertencemos? Quem é a nossa família? Lembra? Desse jeito, então, se cada pessoa é um templo, é uma igreja, porque diz que Deus não habita em templo, nem feito por mãos de homem, e a Bíblia diz mesmo, e Deus não habita em templo, mas habita em pessoas. E se cada crente é uma igreja, então quantas igrejas Deus tem? Porque se tiver aí no mundo 1 milhão de crentes, não sei quanto que é, 2 milhões, bilhões, porque o planeta tem 7 bi de pessoas. Será que uns 20% aí é cristão? Uns 2 bilhões? Então Deus tem na Terra 2 bilhões de igreja? É isso? Mas eu venho para a Bíblia e diz que ele tem só uma igreja. Ele tem um corpo só. Existe só um corpo, que é a igreja, que o cabeça é Jesus Cristo. Tem só uma igreja, não existe várias igrejas, existe uma igreja. E nós individualmente somos o quê? Membro dessa igreja, parte dessa igreja. A gente faz parte dessa igreja, eu não sou a igreja. A igreja é o povo de Deus no planeta, mas eu não sou a igreja, e ninguém individualmente é a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Aí que está o problema. A gente acha que a gente é a igreja. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Que Jesus Cristo é o cabeça. Então, queridos, qual a nossa verdadeira identidade? Qual? Quem somos? Qual a nossa origem? Quando é que nós nascemos? Quem é nosso pai? Quem é nossa família? Quantos povos Deus tem? Tem um povo no Velho Testamento, chamado judeu, com princípio próprio, e outro povo no Novo Testamento, com outros princípios e regras? Ou Deus tem um único povo, com únicos princípios e regras? As regras do Velho Testamento servem para a igreja ou somente se aplica ao povo de Israel? A igreja deve observar apenas as regras do Novo Testamento? O que é a salvação? Pela fé, que o apóstolo Paulo ensina e diz que não é por obras. Mas veja bem, pega Efésios 2 aí. Ele diz que a salvação é pela fé, não é por obras, mas olha o que ele fala aí.
Efésios 2, 8, 9 e 10. O 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu parar aqui, eu vou achar que a salvação é apenas pela fé. E não é de obras. Agora, ao versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, antes da fundação do mundo. Criados para boas obras. A salvação não é por obras. Não. Ninguém vai poder, eu fiz isso, Deus, então eu quero a minha salvação. A Bíblia diz que todo mundo tentou se salvar até Jesus Cristo vir. E a Bíblia diz que Deus olha do céu à terra e não vê nenhum justo sequer. Todo mundo com a Bíblia do Velho Testamento, tentando guardar os mandamentos, mas todos perdidos. Porque a Bíblia diz que se eu errar um mandamento, eu pequei contra todos. E quem é que não erra? E aí vem Jesus. E o apóstolo diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, pelo que Ele fez por nós. Mas após salvos, nós temos que viver em boas obras. Veja bem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, que Deus preparou para que nós andemos nela. E quais são essas boas obras? A palavra vai mostrar. É esses princípios que Paulo fala para Timóteo. Anda na doutrina, Timóteo. Pratica a doutrina. Queridos, o Marcos, capítulo 14, 15, 16, fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado ou já está condenado. Certo? Dá a impressão que seria só crer, não é? Crer e ser batizado. Agora, olha Mateus 28, o último versículo. O Marcos registra Jesus falando as últimas palavras dele aqui na terra, o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Mateus, outro escritor, registra também as últimas palavras de Jesus após a ressurreição, e ele diz assim: e chegando-se Jesus, colocou-se no meio dos discípulos, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Mateus 28, 16. E quando viram a Jesus já ressuscitado, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus chega para eles e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É para crer e aceitar a obra de salvação, lá Marcos falou, mas além de crer, é para aprender e praticar e ensinar para os outros a palavra que ele nos ensinou. Está aí, ó. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar, queridos, praticar. Para salvação. Não, salvação é através de Jesus, mas como filho de Deus agora, se eu nasci de novo, estou no reino de Deus, não posso andar mais como eu andava nas trevas. Não posso andar mais no pecado, nos desejos da minha carne. Não posso mais deixar o inimigo dirigir a minha vida e me levar para o pecado. Então esse crer não é apenas crer, é algo mais que crer. O Evangelho não é apenas, crê em Jesus Cristo, seja salvo. Não, é voltar para a palavra. O que é o reino, os princípios desse reino? Qual é o povo? Deus só tem um povo. O povo dele é um só.
É o povo que segue a Jesus Cristo, que nasceu de novo, que vive a palavra, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Então, precisamos entender, queridos, que o Evangelho não é só ensinar a pessoa, creia e aceite Jesus e batiza, e você está salvo. Você começou a sua salvação, você nasceu no reino. Agora você tem que seguir a Jesus Cristo, olhar para a palavra, entender a palavra, viver a palavra. A palavra dentro do seu contexto, Bíblia, ensinando Bíblia. Como Paulo disse aqui, Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir o homem de Deus, para que ele seja perfeito em toda boa obra. Que nós vimos aqui, Paulo falando para Timóteo. Toda a escritura. Então, é só a escritura do Novo Testamento? Não, diz que é toda. Toda. O velho e o novo. E aí vem a pergunta, então nós temos que guardar os 10 mandamentos? Outra briga da igreja, né? Outra discussão da igreja. Para alguns, nós temos que guardar os 10 mandamentos. Já outro grupo acha que não tem que guardar mandamento. Não tem gente que acha que não tem que guardar mandamento? Tem. E não tem gente que acha que tem que guardar os mandamentos? Tem. E quem está certo? E você acredita no quê? A gente vai parar por aqui hoje, porque a gente está só fazendo uma introdução sobre isso. Mas, Mateus, Sermão da Montanha, Novo Testamento, tá? Não é Velho Testamento, não. Mateus, Sermão da Montanha. Jesus fala sobre as bem-aventuranças aí do capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos. Ele vai falando sobre as bem-aventuranças. Versículo 13, ele fala que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, tá? Então nós devemos fazer diferença, sendo luz e sendo sal. Luz é para banir com as trevas, e sal é para salgar, para não estragar. Então nós estamos aqui para mudar o ambiente que nós estamos. E para mudar o ambiente eu tenho que ser sal e eu tenho que ser luz. E a palavra é luz, e Deus é luz. E a palavra salga também. A palavra corrige. E aí, no versículo 17, ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, não, ou seja, não vim revogar, mas vim cumprir. E aí muita gente diz, Jesus já cumpriu a lei. Então, maravilha, vamos nadar de braçada. Jesus já cumpriu a lei, então não temos que fazer mais nada. Jesus já cumpriu a lei. E o apóstolo Paulo fala que salvação é por fé e não por obra, porque com obra ninguém vai ser justificado diante de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Então não é por obra, se não é por obra não tem que ir para a lei, porque a lei exige que não faz isso, isso, isso e aquilo. A lei exige, faz exigências. E a Bíblia está dizendo que Jesus disse que ele já cumpriu a lei. Mas primeiro ele vem dizendo que ele não veio destruir a lei, nem revogar, mas cumprir. Então ele cumpriu. Jesus cumpriu a lei. E se Jesus cumpriu a lei, eu e você não precisa fazer mais nada? Não. Primeiro mandamento, amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Então não precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Também não precisamos. Jesus já cumpriu, não precisa amar ninguém. Precisa seguir o que ele cumpriu. E vai indo lá. Não terá outros deuses diante de mim. Posso ter outro Deus, porque não guardo o mandamento. Queridos, o Velho Testamento
precisa ser entendido à luz do Novo. O Velho Testamento está interligado com o Novo, e o Novo com o Velho. Olha os versículos seguintes aí. Em verdade vos digo, ao 18, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequeninos mandamentos, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Quer dizer, qualquer que violar, descumprir, desrespeitar, desprezar, qualquer que seja um dos menores dos mandamentos, o que diz Jesus? Será chamado menor no reino do céu. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, e Jesus falando agora para cristão, para gente do Novo Testamento, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Fariseus e escriba é o judeu, é o povo da lei, e eles eram rigorosos com a lei. E Jesus está dizendo, olha, eu cumpri a lei para vocês, só que tem alguma coisa, se vocês nascerem de novo e não andarem pela minha palavra, vocês não vão entrar no reino também. Por quê? Porque se eu não ando pela palavra, eu vou andar nas trevas, e quem anda nas trevas não é de Deus, quem é de Deus anda na luz, como ele está na luz. Então eu posso até nascer, mas se eu não ando na luz, eu vou voltar para as trevas. Paulo diz, eu renuncio tudo e sigo a Jesus Cristo para que eu possa ser achado nele, eu possa ser salvo. Eu sigo, e para seguir Jesus eu tenho que seguir sua palavra. Então, queridos, olha aí, Jesus cumpriu, mas nós somos chamados a caminhar pela palavra. E ele vai dizendo aí, se a vossa justiça, a justiça da igreja tem que ser superior à justiça do pessoal do Velho Testamento. E sabe por que nós temos que viver mais a palavra do que eles? Porque eles não tinham toda a revelação que nós temos do Velho e do Novo, e eles não tinham o Espírito Santo em nós para nos conduzir na verdade. Eles não tinham. O Espírito Santo naquela época não era dado a todo mundo. Apenas os profetas tinham. Agora cada um de nós temos o Espírito Santo para nos guiar na verdade, para nos dar força para vencer o pecado. Eles não tinham isso, por isso que pecavam e viviam no pecado. Mas nós temos o Espírito Santo conosco. E o Novo Testamento, o Velho Testamento é explicado no Novo. Olha o que Jesus fala aí. Ele cita aí 3 mandamentos do Velho Testamento. Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 21 do capítulo 5 de Mateus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. O que é isso? Mandamento, não é? Não é um dos mandamentos? Não matarás. Olha, ele disse, o Velho Testamento dizia, não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo... Agora, olha Jesus interpretando os 10 mandamentos, os mandamentos. Eu, porém, vos digo... Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser para o seu irmão, louco, será réu do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, está machucado com você, está magoado com você, pelo que você fez, pelo que você falou, eu estou acrescentando aqui, não é? E se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, e se alguém tem alguma coisa contra ti, é porque fez alguma coisa contra ele. Falei alguma coisa que o machucou, ou fiz alguma coisa que machucou, e essa pessoa está magoada comigo. Se eu lembrar que tem alguém que tem alguma coisa comigo, o que a Bíblia fala? O que Jesus falou que é para fazer? Se tu trouxeres a tua oferta,
lembrar que tem alguma coisa do teu irmão, deixa a oferta ali no altar, vai reconciliar com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Queridos, o Velho Testamento está sendo explicado no Novo, está interligado no Novo. Lá dizia, não matarás. Aqui está dizendo, muito mais forte, não se encolerize com seu irmão. Não se indigne com ele e não guarde raiva dele. Trata de consertar a briga que você teve com ele, a desavença, o desentendimento, se você quer ser filho de Deus. Isso é o velho ligado no novo, isso é Bíblia. Aleluia, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, queridos. Bíblia explicando Bíblia. Bíblia revelando Bíblia. O Espírito Santo trazendo a revelação da Bíblia. Isso é o que Paulo fala. Paulo explica isso aqui em Gálatas, Romanos. Ele vai explicando sobre a nossa salvação. Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses. Vai até Hebreus explicando sobre isso. Sobre graça e fé, fé e graça. Obras e graça. Então, ele fala aqui do primeiro mandamento, aí desse mandamento que é não matarás. Depois ele fala sobre outro mandamento aí, quer ver? Versículo 27. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. O não adulterarás é o quê? Mandamento. Sim ou não? Mandamento, está lá. Não cometerás adultério. Agora, olha o que ele traduz desse mandamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. No Velho Testamento dizia, não cometa o ato, não pratique adultério. Na interpretação dos mandamentos, segundo Jesus Cristo, é o quê? Não cobice no seu coração, porque quando você cobiça, você já praticou adultério, não precisa cometer o ato. Quando cobiça, quando pensa no coração, já praticou o ato. Por isso que a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer consertar a raiz do problema. Onde está a raiz do problema? Aqui dentro. Quando a gente vai praticar o ato, qualquer tipo de pecado, primeiro a gente já concebeu, gerou e praticou aqui. A gente só vai implementar. Novo nascimento é mudança, é novo coração. Lembra lá de Hebreus? Vou tirar o coração de pedra e vou dar o coração de carne. E lá em Hebreus fala assim, eu vou escrever as minhas leis no seu coração. E dos seus pecados não vou lembrar mais. Quer ver? Olha lá, Hebreus 10. Hebreus 10. Olha só, Hebreus 10, 14 em diante. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício de Jesus Cristo, está falando de Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está entendendo? Ele já aperfeiçoou para sempre, mas eu estou sendo santificado. Se eu fugir da santificação, eu perdi a salvação. A parte dele ele já fez. Ele já aperfeiçoou para sempre. Ele, a obra de Cristo, já aperfeiçoou. Mas eu estou sendo santificado a cada dia. Queridos, nós somos casa espiritual, não somos? Não diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual? Casa, quando está sendo construída, é feio, não é? Casa, depois de pronta, tudo bonitinha, rebocado, com todos os arranjos, toda prontinha, toda enfeitada, é o quê? Maravilhosa. Mas quando está sendo construída, é o quê? Negócio meio escandaloso, não é? Primeiro você vê um esqueleto,
cheio de terra, barro, ferro para cá, e pedreiro fazendo coisa para lá, e quebra aqui, e pancada daqui, e marreta de lá. Nós estamos sendo construídos, queridos. Nós estamos sendo construídos. O problema é que muita gente está achando que a casa está pronta. Está lá em Efésios, vocês estão sendo construídos, casa edificado, casa espiritual. E Hebreus também fala que com a sua oração, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, a santificação, a salvação é um processo. Começou com a crença, a parte de Cristo ele já fez. Ele não tem que vir aqui mais salvar ninguém, nem fazer alguma coisa para que alguém seja salvo. Não, a obra de Cristo já é completa e perfeita. Isso é verídico. A parte de Cristo é completa e perfeita, mas eu tenho que fazer a minha parte, crendo, aceitando, me entregando e seguindo a Jesus Cristo e sua palavra e seus ensinos. E o Espírito Santo testifica com a gente, dizendo: esse é o concerto que farei com eles depois desses dias. Diz o Senhor: porei as minhas leis, princípios em seus corações, escreverei nos seus entendimentos, nas suas mentes, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. E onde há remissão de pecado, não há mais lembrança nem obração do pecado. Eu confessei o pecado foi tirado. Mas parou por aí? Ó, a continuação do capítulo. Tendo, pois, irmãos, agora ousadia para entrar no santuário, o sangue de Cristo tirou os meus pecados, os seus pecados, e que nos separava nós de Deus. Quando eu confesso, eu aceito, o sangue de Cristo tira os meus pecados, e agora eu sou religado com Deus, e agora eu tenho ousadia para chegar até o quê? A presença de Deus. Olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu. Antigamente era pelo caminho antigo, era pelos animais, o sangue dos animais, agora é pelo sangue de Jesus. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, não é mais o sacerdote do Velho Testamento, agora o sacerdote é Jesus Cristo. Nós vimos lá 1 João, ele está lá intercedendo por nós. Temos um grande sacerdote da casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Santificação, corpo lavado com água limpa, está falando de lavagem, de limpeza, de mudança. E Efésios fala assim, que Jesus para purificar, assim Jesus Cristo, para purificar a igreja, ele purifica pela lavagem da água, pela palavra. Então, essa purificação, essa santificação é pela palavra. Palavra explica palavra, mas não é uma palavra isolada, um texto isolado, uma meia-verdade, um pedaço do Evangelho. Não, o Evangelho inteiro, Bíblia explica Bíblia. Toda a palavra de Deus é útil e proveitosa. Toda. Só que dentro da visão que ele revela, o novo dentro do velho, o velho dentro do novo, e o novo dentro, explicando a visão de Jesus do velho. A visão do velho no novo. O velho dizia, não mate, o novo está dizendo, não se irrite, não se encolerize, e se fizer isso, perdoe, acerta, conserta. Não dê lugar ao diabo, porque se você deixar, o diabo vai fazer você ir pegando ódio, e você vai querer bater, você vai querer matar, você vai querer fazer. Trate do problema na raiz, que é aqui dentro. Mesma coisa o adultério. E ele vai falando aqui, ele vai citando lá, Jesus vai citando. Queridos, nós paramos por aqui. Conclui, só 23, 24 e 25. Pois é. Fecha aí essa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação.
a igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto vede que vai se aproximando aquele dia. E eu vou ler o 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se viver no pecado depois de conhecer a verdade, viver habitualmente no pecado, não tem mais sacrifício. Amém? Qual a nossa identidade? Que cristianismo eu e você vivemos? Que evangelho é esse que nós acreditamos? Quem é Deus? Que salvação é essa? Que Bíblia é essa? Que princípios são esses que é para seguir? Toda a Bíblia, dentro da visão da própria Bíblia, que vai sendo revelada, explicada, começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Queridos, eu louvo a Deus por trazer a nós, dar a nós, está trazendo a nós essas bases, porque, queridos, milhões por aí não têm tido oportunidade de voltar-se ou não têm levado a sério a necessidade de voltarmos para a palavra e para o evangelho verdadeiro, porque nesses dias vai aparecer engano de toda a natureza. Mas nós precisamos estar fundados no evangelho verdadeiro. Vocês viram que Bíblia explica Bíblia. Amém? Amém. Vamos orar.